Uma forma aí bem simples de nós fazermos um sorteio da Mega Sena. E sempre que eu clicar aqui no checkbox, ele vai alternar esses valores sem trazer números repetidos. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer um sorteio dentro da nossa planilha com algumas funções nativas aqui dentro das planilhas do Google, sem utilizar nenhum tipo de programação, apenas com essas funções. Neste exemplo em questão, nós vamos fazer um sorteio da Mega Sena. Pegar, então, todos os números que são possíveis que nós podemos fazer esse sorteio aqui, que seriam os 60 números, e pegar entre esses números somente o que a gente deseja. Então, eu vou sortear aqui os 60 números e vou pegar somente os 6 que nós vamos utilizar. Então, você pode fazer nesse critério quais os números. Se eu quero 6, 10, 12, a gente pode escolher. Então, eu vou te passar o passo a passo como que nós conseguimos fazer essa dinâmica dentro da nossa planilha. Voltado aqui para a Mega Sena, neste caso em questão, mas você pode adaptar para a sua questão aí. Então, a primeira coisa, eu estou aqui com uma planilha em branco e nós vamos gerar alguns números aleatórios e a probabilidade é mínima de se repetir aqui dentro. Primeira coluna, então eu vou criar os números que são aleatórios. Eu vou criar aqui, então, o aleatório. Aqui nessa coluna, você pode utilizar a função aleatório, igual aleatório. Esta função aleatório, caso não apareça a sua sintaxe, você pode clicar aqui no ponto de interrogação, que vai mostrar. Ela não precisa de nenhum critério. O que ela vai fazer? Ela vai retornar um número aleatório entre 0 e 1. Então, há uma infinidade de números entre 0 e 1 que nós podemos puxar, considerando essas casas decimais que ele vai puxar aqui para mim. Então, basta eu colocar a função aleatório, vou fechar aqui, e dar um Enter. Então, ele já me trouxe aqui 0,34, 52, assim sucessivamente, com algumas casas decimais. Caso eu puxe, veja que ele vai alternando. Então, alguns ele vai trazer com menos casas decimais e alguns ele vai trazer, consequentemente, com mais casas decimais. Aqui o que eu preciso é puxar a quantidade de linhas que eu vou precisar neste caso. Como eu vou precisar de 60, eu vou vir aqui em cima, ó, na barra onde eu posso selecionar a área, vou colocar aqui A60. Vou colocar A61, só para a gente deixar uma linha a mais. Vou pegar a partir da linha 62 e vou deletar todas essas linhas. Seleciono tudo, venho aqui em excluir e pronto, eu tenho 61, como eu tenho ali em cima onde está o meu texto aqui, então eu tenho que considerar ele também. Vou dar 2 cliques, ou arrasto aqui para baixo, seguro Ctrl Shift, setinha para baixo, dou um Ctrl D, ele já vai setar. Se eu selecionar tudo, Ctrl Shift, setinha para cima, veja aqui, ele vai ter 61, porque ele está considerando aqui o cabeçalho, onde eu tenho o texto aleatório. Por isso eu tenho que ter, da segunda linha para baixo, eu tenho que ter 60. Por isso que eu deixei 61 linhas dentro dessa planilha. E eu já sei até o limite que eu tenho que fazer. Agora, com esse limite aqui, eu vou utilizar outra função que eu vou classificar cada número que eu tenho aqui. A probabilidade aqui de um número se repetir é mínima, porque você pode ver que tem várias casas decimais, e quanto mais casas decimais, de 0 a 9, a probabilidade aumenta de não se repetir um número aqui dentro. Outra função que eu vou utilizar aqui na coluna B, para nós pegarmos só o que a gente quiser aqui, para posteriormente ali fazer esse sorteio, vai ser a função igual ordem EQ. Esta função ordem EQ, ela precisa de valor e dos dados. Então, o valor que eu vou analisar e toda a matriz ali dessa análise. Sobre esta função, ela retorna a classificação de um valor especificado em um conjunto de dados. Se houver mais de uma entrada com o mesmo valor no conjunto de dados, será retomada a classificação superior das entradas. Então, ele vai verificar toda essa base aqui, toda essa array que nós criamos, e vai classificar ela. Eu tenho 60 números aqui dentro.
Ele vai classificar o número 1, número 2, número 3, a posição desses números neste ranking aqui de 1 a 60. Então, o valor que eu preciso, que é o primeiro critério de sua sintaxe, vai ser a primeira célula que eu tenho aqui, a célula A2, que é realmente a linha aqui que eu estou aplicando esta função. Coloco ponto e vírgula. E os dados? Os dados vai ser toda a minha coluna. Posso selecionar toda esta coluna a partir da linha 2 até lá no final. Aqui eu tenho que travar para quando eu puxar, ele não ir deslocando as linhas aqui para baixo. Então, eu aperto F4, ele já vai colocar o cifrão e travar esta referência. Vou fechar os parênteses e dar um Enter. Veja que ele já trouxe o número 20. Aqui basta eu escolher quantos números que eu desejo. Neste caso, a gente pode escolher 6 números, 12 números, quanto eu quiser, de 1 a 60. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar 6 números. Então, veja que ele já puxou aqui 16, 50, 18, 49, 46 e 33. Aqui eu já tenho alguns números aleatórios que eu posso utilizar. Para a gente conferir se realmente não está puxando nenhum número repetido, eu posso arrastar esta função até lá embaixo. Veja que ele preencheu até o final da minha planilha. E vamos aplicar aqui uma função unique. Então, aqui é a função ordem EQ. Vou colocar aqui, deixar em negrito e deixar alinhado. Então, aqui é a função ordem EQ que nós aplicamos. Aqui eu vou utilizar a função sort apenas para classificar esse intervalo aqui até o final. Deixa eu deslocar aqui para baixo, pronto. Agora eu tenho 1, 2, 3, veja que ele está classificando aqui, ó, em ordem crescente. 22, 23, se eu bater o olho aqui, eu posso ver que não tem nenhum número repetido, indo de 1 até 60. Ou se eu aplicar uma função unique aqui, colocar unique aqui dentro, a partir da linha 2, vou descer lá embaixo, veja que ele está retornando até a última linha. Se ele tivesse um número repetido aqui dentro, eu vou colocar um número repetido aqui, 2 números, eu vou colocar aqui, número 12 e número 12. Ó, tem 2 números repetidos dentro desta base aqui da coluna B. Veja que está faltando 2 linhas aqui na minha coluna C, onde eu organizei e puxei somente ali os números únicos que eu tenho. Então, se ele se repetir, ele vai deixar linhas vazias. Vou dar um Ctrl Z e Ctrl Z para voltar. Então, raramente você vai ver que tem um número repetido aqui dentro. Com estas duas funções aqui, nós conseguimos puxar os números únicos. Então, aqui eu posso ou limitar esta função order EQ, ou eu posso puxar para outra página da minha planilha. Vamos criar outra página. Aqui eu vou colocar como base. E aqui, digamos que eu quero um sorteio. Sorteio da Mega Sena. Aqui vai ser o nosso sorteio da Mega Sena. Aqui eu vou deixar centralizado, mesclar essas células. E aqui vai ser o nosso sorteio. Aqui para eu puxar, eu vou fazer uma referência a esta área aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pegar 6 linhas daqui. Dou um Enter. E crio aqui uma array. Agora ele puxou os 6 números que eu tenho lá. De uma forma bem simples, nós já conseguimos puxar estes números diretamente lá da nossa base. Eu posso clicar aqui e inserir ainda uma caixa de seleção. Porque cada vez que eu faço uma edição dentro da planilha, esses números vão ser alterados. Então eu poderia colocar aqui essa caixa de seleção. E aqui embaixo, eu vou mesclar estas células aqui. Não aconselho, tá? Você mesclar a célula, que é apenas para exemplificar aqui para vocês. Vou excluir estas linhas.
E aqui também eu posso excluir estas colunas. E agora eu tenho um checkbox de sorteio. Sempre que eu clicar aqui no checkbox, veja que ele vai fazer um sorteio aqui embaixo e vai trazer os números aleatórios de um sorteio aqui da Mega Sena. Então, com esses números eu poderia jogar, fazer uma aposta, enfim. Aí fica de seu critério, se você quer utilizar desta forma aqui, ou você tem outra dinâmica aí para aplicar dentro da sua planilha e precisa aí fazer um sorteio na sua planilha. Uma forma aí bem simples de nós fazermos um sorteio da Mega Sena, e sempre que eu clicar aqui no checkbox, ele vai alternar esses valores sem trazer números repetidos. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!